Caminhando em Cristo. Semana passada eu interrompi a mensagem para dar conta, fazer apenas uma recapitulação aqui, para a gente prosseguir. É muito importante pensar em como caminhar. Vamos ler para isso 1 João, capítulo 1, primeira carta do apóstolo João. Sempre bom lembrar, né, que o apóstolo João escreveu não só o Evangelho, mas escreveu 3 cartas também que nós temos no Novo Testamento, chamado 1 João, 2 João e 3 João, ou seja, a primeira epístola universal de João, a segunda e a terceira. É o mesmo João que escreveu o Evangelho, aquele chamado o apóstolo do amor, que não era nada amor no começo, quando Jesus chamou, né? Jesus chamava eles, ele e o irmão Tiago, de filhos do trovão. Depois, andando com Jesus, eles aprenderam o que é amor, como amar. E o apóstolo João chega no final da sua vida, ele é chamado como apóstolo do amor, não mais filho do trovão. A gente pode ter o nome mudado, o apelido mudado ao longo da nossa existência, se a gente andar com Jesus, caminhando em Cristo. 1 João 1, até o versículo 3, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ah, que comunhão doce, maravilhosa que nós temos. O apóstolo João ouviu dos lábios de Jesus, ele viu com seus olhos de Jesus, o Verbo que se encarnou, o Deus eterno, e ele diz que as mãos tocaram da palavra da vida, eles tocaram Jesus. E ele está dizendo, verso 2, que essa vida que foi manifestada, nós a vimos e testificamos dela, anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. E ele fala da comunhão aqui. O que vimos e ouvimos, isso nos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Veja que maravilhoso Deus tem chamado você, chamado a mim, chamado a nós, para participar dessa comunhão. É um privilégio. Quando você lembra disso, quando você pensa nisso, você relembra que privilégio que Deus nos deu. O apóstolo João, que tocou em Jesus, que viu o Verbo eterno, que se encarnou, que se manifestou, e seus olhos viram. Eu imagino aquela glória que ele teve quando viu Jesus no monte da transfiguração. E Jesus se transfigurou diante dos olhos deles. Lá estava João, seu irmão Tiago, e 3. Pedro, Tiago e João, sempre junto com aqueles, né? As crianças que Pedro, Tiago e João num barquinho, Pedro, Tiago e João num barquinho, né? Eles sempre andavam mais perto de Jesus, eles foram privilegiados em ver a transfiguração. Ele está falando para mim e para você aqui, que nós também podemos ter comunhão. E essa comunhão é com o Pai e é com o seu Filho. Sobre isso que estamos tratando, de caminhar em Cristo. Como nos fortalecemos no Senhor. E li semana passada, no domingo, sobre isso, o capítulo 6 da armadura de Deus. Estamos naquela série de mensagens sobre viveremos diante do Senhor, que o povo tinha um anseio, uma vontade, mas era passageira, lá em Oséias 6. Aí fomos para Deuteronômio 6, lá no começo da Bíblia, o que Deus mostrou para nós, qual é o nosso ideal de vida, e ensinar isso dentro de casa, para os filhos, dentro do contexto da mesa, da família, estamos apresentando, e no ano passado focando o que é atingível disso, que nós dentro das páginas do Novo Testamento podemos atingir a partir de Efésios 6, aí
No ano passado estudamos dentro do capítulo 5 sobre caminhar em Cristo. Então, nosso foco é acreditar em Cristo. Nosso foco é fazer uma decisão sempre certa com Cristo. E, sobretudo, obedecer fielmente a Ele. Esse é o nosso foco. Steven Lassen, pastor muito conhecido do mundo, autor de muitos livros, e ele passou mais de 30 anos, professor de homilética em seminário nos Estados Unidos, e fundador de uma organização chamada On Passion Ministry. Ele trabalha levando o amor de Cristo para mais de 50 países do mundo. Eles levam treinamento de nativos, construção de escolas, com princípios cristãos, libertação de famílias na escravidão, implantação de igreja, várias coisas. E ele escreveu uma coisa muito interessante sobre o que eu acabei de mencionar aqui, sobre nós acreditarmos em Cristo. Ele disse assim: acreditar em Cristo. Você não lembra? Nós estamos pensando em caminhar em Cristo. Para caminhar você tem que acreditar. Então, caminhar em Cristo é a maior decisão da vida. Conhecê-lo é a maior alegria da vida. E obedecê-lo é a maior sabedoria da vida. Eu achei extraordinária essa frase. Olha, 3 coisas grandiosas, extraordinárias aqui. A decisão, a maior decisão na vida de alguém é acreditar em Cristo, é servir a Cristo, é ter Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, por isso a segunda coisa é a sua maior alegria de vida, conhecer Jesus. E a terceira, obedecê-lo, é a maior sabedoria da vida. Então é isso que estamos tratando aqui. Estamos caminhando em Cristo, por isso temos uma determinação, obedecer, seguir. Queremos caminhar com Deus, porque temos uma boa consciência, temos um tempo precioso aqui na terra, e queremos passar toda a eternidade com Ele lá no céu. Então, o nosso amor por Deus é a nossa prioridade máxima. Por isso estamos aqui, por isso você está aqui, eu creio, e honrá-lo é a nossa máxima alegria, a alegria do nosso coração. Queremos viver a eternidade com Ele lá no céu, por isso queremos honrá-lo aqui na terra. Lembra daquela frase? Que loucura é querer viver com Deus em eternidade, mas nem lembra de Deus aqui, não ora, não briga, não cultua Ele, não busca estar em comunhão com os seus santos, os seus filhos, né? São os crentes que estão aqui na face da terra. Mas nós estamos caminhando, queremos caminhar com Deus, sabendo que essa é a melhor coisa que nós podemos escolher. E no ano passado eu tratei rapidamente, eu vou só pontuar aqui para uma lembrança, para quem nos fala também. E ficou gravado no canal do YouTube, você pode acessar o canal do YouTube da nossa igreja. A igreja vai ter esse memorial em Rondonópolis, você coloca no YouTube, já vai achar a página, tem lá a playlist de mensagens. Todo ano passado a gente falava que a melhor coisa que a gente faz na vida, caminhar com Deus, é uma coisa de passo a passo espiritual, é reaquecer o nosso amor cada dia. Ele está tratando sobre buscando a comunhão com os outros cristãos, compartilhando a jornada com os crentes, aprendendo junto, recebendo apoio junto. Para isso lemos Efésios 5, de 1 a 7, caminhando em amor fraternal. E nisso nós recebemos encorajamento, motivação. Versículo 8 a 14 do Efésios 5, caminhando na luz, nós recebemos crescimento, nós alcançamos o crescimento ajudando uns aos outros, crescendo e amadurecendo, crescimento na área conjugal, Efésios 5, 22 a 33, caminhando na vida conjugal, crescimento paternal, caminhando como pais e filhos, Efésios 6, de 1 a 4, e também chegamos em Efésios 6, de 5 a 9, caminhando como servos, patrões, empregados. Nós todos estamos neste mundo, vivendo e fazendo todas as coisas que estamos fazendo para o Senhor. Então isso é caminhando em Cristo. Isso é crescer na graça e no conhecimento de Deus. Mas hoje, continuando, nessa busca em comunhão com os irmãos, em recebemos encorajamento, primeira coisa, crescimento, segunda coisa, hoje, auxílio. Olha que bênção, você participando com os irmãos da igreja, você participando dessa comunhão com outros crentes, você recebe auxílio, compartilhando as cargas uns com os outros, fortalecendo a fé. O Senhor envia, quando você precisa, alguém para ajudar a carregar o seu fardo. Uma coisa notável é que Deus mostra cuidado.
quando você precisa. Quando você participa da igreja, você é membro do corpo de Cristo, Deus envia alguém para auxiliar. Ou você chega a alguém, pede, eu estou precisando de ajuda, e fala o seu problema, e recebe primeiramente oração, uma unção espiritual de comunhão, de oração, para receber alívio e novo ânimo para enfrentar aquela luta, aquela dificuldade. Então assim os desafios ou tentações vão sendo vencidos. Então nós recebemos auxílio em comunhão, em união com a igreja. É uma necessidade de cada irmão de fé. 1 João 3, esse capítulo que eu li, 1 João 1, 3, ele fala, nossa comunhão conosco, nós recebemos auxílio. Lemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, como era a vida da igreja no princípio, 44 a 47, eles viviam unidos, eles tinham tudo em comum, eles tinham um auxiliar no outro, e a igreja demonstrava alegria, sinceridade de coração, e louvava a Deus, e diz o texto que eles caíam na graça do povo, porque a igreja é um auxílio, e é uma coisa que faz o louvor a Deus ser notável. Quando Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 6, no versículo 2, ele diz, recomendação aos crentes, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Quando nós auxiliamos alguém, nós estamos cumprindo a lei de Cristo. Diz, levem os fardos pesados uns dos outros. Às vezes você não consegue fazer outra coisa senão orar. Mas sabe, a oração é um grande amigo, um grande auxílio, que Deus vai enviar de alguma forma socorro de cima e providência de baixo para que aquela solução chegue. Muitas vezes nós vamos andar junto com alguém, ajudando, literalmente, no sentido de apoio material, apoio físico, emocional, de aconselhamento e de tantas maneiras que temos de ir, levar as cargas uns dos outros. Paulo fala levar os fardos pesados uns dos outros, porque nós temos fardos. Embora Jesus disse, vinga a mim todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, né? O meu jugo, o meu fardo é leve. Às vezes a gente se sente pesado, o fardo que a gente está carregando. Às vezes estamos carregando o fardo que nós mesmos acumulamos. Não queríamos ver assim, mas acumulando problemas não resolvidos. E deixamos acumular isso dentro de nós. E chega um momento que parece uma coisa impossível de ser solucionada. Mas sabe, na igreja nós temos auxílio. Tudo é possível ao viver. Nós podemos encontrar apoio e ajudar uns aos outros. Por isso, ainda em 1 João, lá no capítulo 3, versículo 16, acho uma conotação muito interessante. 1 João 3,16 com João 3,16. João 3,16, o Evangelho diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em 1 João 3,16. Conhecemos o amor que Ele deu a sua vida por nós, nós devemos dar a vida por Ele. Lá em João 3,16 fala que Ele deu a vida por nós. E aqui fala que nós devemos dar a vida pelos irmãos. Isso é auxílio, isso é apoio, isso é o que a igreja oferece de importante para com a comunhão e o fortalecimento da fé dos irmãos. Deus capacita a igreja, Deus capacita cada crente a ajudar aos outros, a compartilhar recursos, ajudar a enfrentar desafios na vida, porque assim estamos unidos. Então, buscando comunhão com outros cristãos, com outros crentes, comunhão com a igreja, nós recebemos encorajamento, crescimento, hoje, auxílio e agora força. Recebemos força também. Diz um ditado popular, a união faz a força. Isso é literal, isso acontece literalmente com uma igreja. Nós somos unidos, nós somos fortes. E é uma frase interessante atribuída ao pastor Billy Graham, saudoso pastor Billy Graham, que diz que por trás de cada pessoa forte existe uma história de tempestades.
que ele lhes deu duas escolhas: afundar ou nadar. A pessoa é forte, porque ela aprendeu a nadar na vida. Tinha uma tempestade, tinha que enfrentar, ou vou desistir, vou afundar. Não vou afundar não, eu vou aprender a nadar. Eu estava lembrando disso hoje. Meu pai morreu sem saber uma coisa. Eu nem contei para minha mãe, se ela estiver assistindo alguém falar para ela, vai saber hoje. Eu nunca contei, acho que eu nunca contei isso para ninguém. Vou contar para vocês. O negócio de aprender a nadar, eu lembrei. Eu estava com meu pai, eu era adolescente, estava lá no Porto Caiuá. A gente vai daqui para Paraná, a gente passa por Naviraí, atravessar o Paranazão, né? Tem aquelas várias pontes lá, né? Ali naquela região não tinha ponte, né? Então era uma balsa que transportava os caminhões, os carros de um lado para o outro. Meu pai transportava madeira ali no Porto Caiuá, lá para São Paulo, né? E nas férias eu ia com ele. Aí eu vim umas férias com ele e eu não sabia nadar, sabe? Eu não sei que história, eu estava conversando com alguém lá na serraria, lá enquanto meu pai estava esperando o tempo de carregar o caminhão de madeira, e alguém falou assim: olha, se você engolir um lambari e pular no rio, você sai nadando. Eu ingênuo, eu fui lá na serraria, o rio estava bem cheio, e tinha chegado em cima assim, das madeiras, assim, do piso da serraria. Eu vi um cardume de lambari, eu comecei a perseguir, e consegui pegar um lambari com água e joguei na boca, eu morri. Olhei para o Paranazão, assim, olha o moleque que eu era, sem juízo. Não faça isso, viu, meninos? Não faça isso. Eu olhei aqui o Paranazão, o lambari vivo descendo dentro das minhas entranhas, eu pulei no Paranazão de ponte. Eu fui assim uns 5 metros, olhei para agora eu tenho que nadar. Saí nadando de qualquer jeito e saí do Paranazão. Aquilo me deu um up para aprender a nadar. Eu quase morri por isso. Pois é, eu estou falando isso porque ou a gente aprende a nadar ou afunda. Sabe o que podia ter acontecido? Eu podia ter afundado. Vocês não queriam conhecer o Valtinho naquela época. Tentando nadar. Tentando nadar sem aprender. Pois é, né? Porque pela misericórdia de Deus, eu criança faz cadastrando por dia, meus pais do meu pai, eu nem contei isso para ele. Nem para minha mãe, eu acho que é a primeira vez que eu falo isso. Pensando nessa frase do Miligão: ou você aprende a nadar ou você afunda. Na vida é assim, irmãos. Tem uma hora que você fala assim: não vou desistir não. Eu vou com fé em Deus, eu clamo o Senhor, em nome de Jesus, eu me socorre. Ele vem e socorre a gente encontra força. De onde a gente não tinha força. E o Senhor vem e nos concede força. Aprendemos como superar, como suportar, aprendemos como operar de uma forma unida, como igreja. A igreja unida opera muito mais do que crentes isolados. Quando estamos juntos, enfrentamos dificuldades da vida e aprendemos como superar grandes coisas, que a gente vai para trás, não sei como, mas foi pela graça de Deus, conseguimos. Então, caminhando assim, revestidos com a força do Senhor, vamos aqui para o capítulo 6 de Efésios, para a armadura de Deus, nessa sequência, capítulo 5, né? Aqui capítulo 6 de Efésios, agora versículo 10, Paulo fala: fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Então ele fala como? Ele fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. A força que nós precisamos está no Senhor nosso Deus, no Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, no seu poder. Nós não temos o poder. E Paulo diz: e essa nossa luta é contra o diabo, é contra não é contra a carne, é contra os principados e poderios, os príncipes deste mundo de trevas, são chamados exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Eu tenho falado para os irmãos: olhem pelos líderes aqui, eles falaram ontem lá para os líderes da associação, quando a gente for no assunto dos embaixadores, né? A gente tem focado nisso. Olhem pelos líderes, olhem pelo pastor, olhem pelos missionários, olhem pelos evangelistas, olhem que eles são lugares difíceis no mundo, há lugares em que eles sentem, sabe, irmãos,
Sabe que tem lugar no mundo que parece que você cheira assim, o demônio está no ar? Eu passei em alguns lugares aqui no Brasil, onde um domínio, um trono de Satanás, não vou dizer onde agora, né, porque está transmitindo online aqui, né? Mas você entra assim, parece que cheira, aquele cheiro de enxofre do inferno. Tem lugares que você parece que está palpando, tão forte que é o domínio. Paulo fala aqui desses exércitos espirituais da maldade. E a igreja de Jesus, ela está aqui no mundo para combater este exército. Por isso, nós nos fortalecemos na força do Senhor, no seu poder. E esses exércitos não podem, eles não vencem a igreja de Jesus, eles são derrotados. Onde a igreja de Jesus chega, eles são derrotados, eles não permanecem. Muitos crentes não sabem disso, ignoram isso, que leva o nome de Jesus, como canta, levanto contigo o nome de Jesus, o Salvador, o nome de Jesus, onde você vai. É o poder, é a força que você tem para derrotar as ciladas do diabo, para lutar contra esses principados e vencer, porque Jesus Cristo diz, a palavra diz que em Cristo somos mais do que vencedores. E Jesus disse que nós teremos esse poder de resistir e de vencer, com que Paulo chama aqui, a armadura de Deus. Verso 14 fala, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura, primeiro apetrecho da armadura de Deus, que quer? Trazendo em volta da cintura, a verdade, ou algumas versões falam, o cinturão da justiça. Não é cinturão, é a cor, calma aí, vamos ver o texto. Eu estou usando aqui, eu decorei muito as outras versões, agora estou usando ao meio do século XXI, e ele fala aqui no verso 14, trazendo em volta da cintura a verdade. Fica bem mais para o seu entendimento em português aqui, muito mais claro o que é esse cinturão. O cinturão é a verdade, que significa ou representa a verdade de Deus. Você deve carregar a verdade de Deus consigo, como se fosse um cinto na sua armadura. Você deve viver com sinceridade. Você deve basear a sua vida na verdade das Escrituras. Você deve falar a verdade. E ele fala a couraça da justiça em seguida. A couraça defendia todos os órgãos fundamentais, né, para o soldado, então defendia todo o seu tórax aqui, coração, pulmão. E então a couraça da justiça refere-se à justiça de Cristo. Graças a Deus, Jesus é a nossa justiça. Mas também representa, aponta para uma vida justa. E uma vida, ou podemos dizer assim, em santidade, caminhando em Cristo em santidade. Paulo fala isso em Romanos 6,13. Apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. E também Hebreus, capítulo 12, fala, no verso 14, procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então isso representa a couraça da justiça. É com ela que nós somos fortalecidos para vencer o diabo. Se a gente não estiver fundamentado na justiça de Cristo, sustentado pela justiça de Cristo, se não estivermos vivendo a vida em santidade, não sermos instrumento da justiça de Deus, somos derrotados pelo diabo. Somos derrotados pelas suas ciladas, pelos seus exércitos, mas vivendo uma vida em paz com todos, em santificação, nós temos a couraça da justiça. Em seguida, Paulo fala no verso 15, calçado do Evangelho da paz, né? Calçando os pés com a disposição para o Evangelho da paz. Então, a prontidão, isso aqui significa a prontidão para compartilhar o Evangelho com as pessoas lá fora. Depois ele fala do escudo da fé, verso 16, usando principalmente o escudo da fé, como nós nos fortalecemos no Senhor, com fé, muita fé. O escudo da fé. A fé nos protege dos ataques do inimigo. Com ela nós confiamos em Deus e nas suas promessas, e não duvidando de sua palavra. Por isso temos
proteção. Quando o diabo ataca com as dúvidas, ele geralmente lança dardos inflamados, e os seus dardos mais preferidos são os da dúvida. Então nunca duvide das promessas de Deus. Confie sempre em Deus, mesmo que está demorando de chegar à solução, mesmo que a sua causa pareça impossível. Confie em Deus. Use o escudo da fé. O escudo do soldado se protegia da lança, da espada, dos dardos, enfim, é o escudo da fé para você se proteger. Depois Paulo fala do capacete da salvação, no verso 17, também o capacete da salvação, tomando o capacete da salvação, que significa proteger a mente, proteger os seus pensamentos. Então, você usa o capacete da salvação. Não significa só a nossa salvação em Cristo, mas significa também proteção para a nossa mente, para o nosso pensamento, sempre direcionado sempre para o Senhor, para a sua palavra, para viver uma vida que agrada ao Senhor. E por fim, ele fala no verso aqui 17 também, empunhando a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? A palavra de Deus. Então significa que a nossa arma ofensiva para atacar o diabo, os seus exércitos, é a palavra de Deus. Então precisamos conhecê-la, precisamos usá-la, com ela nós resistimos às tentações, dos ataques infernais do diabo. Então assim nos fortalecemos no Senhor. O cinturão da verdade, couraça da justiça, calçado, os pés com o evangelho da paz, o escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito. Aplicando isso em nossa vida, temos a armadura espiritual. Dia a dia, nos envolvendo, cultivando em nós hábitos e atitudes que fortalecem a fé e nos protegem contra as ciladas do inimigo. Então, como Paulo escreveu em Colossenses 1:11, fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda a perseverança e paciência. É a armadura que nos concede esse vigor, esse poder da sua glória, o poder dele. E com isso nós temos perseverança e paciência. Isso está na oração de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Paulo estava orando pelos Colossenses. E no versículo 9 ele orou, e disse assim: não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de dinheiro. Foi isso que ele orou? Não foi isso que ele orou. O pastor orando aí por dinheiro, prosperidade. Paulo não orava por isso. O que Paulo estava pedindo? Olha lá. 1 Colossenses 1:9. Pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade. Conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Isso é a armadura de Deus. No verso 10 ele fala outro motivo da sua oração: oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor. Sabe, irmãos, nós temos que orar certo. Nós temos que orar: Senhor, que eu seja cheio do pleno conhecimento da sua vontade para a minha vida. Senhor, que eu seja cheio de sabedoria e entendimento espiritual. Senhor, que eu possa viver de maneira digna do Senhor, agradando em tudo, crescendo, diz Paulo aqui no verso 10 de Colossenses 1, crescendo no conhecimento de Deus. Aí o verso 11 ele fala: fortalecidos com vigor, segundo o seu poder. Que oração maravilhosa! Todo esse capítulo aqui, a oração prossegue, está falando de força. Nós alcançamos através da oração, fortalecidos através da armadura de Deus, em comunhão com o nosso Senhor. E nesse ponto de buscar comunhão com outros irmãos, tem também o amor, encorajamento, crescimento, auxílio, força, amor. Eu acho que a cereja do bolo para nós os crentes, o amor, a coisa mais linda, mais deliciosa, mais prazerosa que nós experimentamos. Salmo 133 fala que essa comunhão é a maior expressão do amor, que reflete o amor perfeito de Jesus em nossa vida.
É uma comunhão que nos permite compartilhar a vida, ganhar intimidade, aprender a amar verdadeiramente uns aos outros. Um amor falso. Sabe, eu sei que tem gente por aí que fala que ama você, não ama, depois você vai descobrir que não era amor, né? Mas quando eu estou falando de igreja de Jesus, estou falando de igreja, estou falando de crentes, estou falando de pessoas que estão revestidas com a armadura de Deus, estão fortalecidas no Senhor. E essas pessoas somente aprendem a amar verdadeiramente. Elas nunca irão trair você. Se você contar um segredo, ela nunca vai contar para ninguém, ela vai orar com você. Ela vai ajudar você a vencer a sua luta. Ela vai ajudar você a alcançar a vitória. É alguém que está interessado em você, em amar de verdade, amar como Jesus amou. E isso é uma coisa que só a igreja pode oferecer, amor verdadeiro. Porque o amor é o amor de Jesus, é o amor de Deus. E Salmo 133 fala que isso é bom, que isso é agradável, viver em união. No final do Salmo, que é o verso 13, ele fala, quando isso acontece, Deus ordena a bênção ali, nessa comunhão, nessa união, e é uma bênção, e é vida para sempre, uma coisa passageira. Então, que bom viver em comunhão com os irmãos, isso é essencial na nossa jornada, na nossa marcha cristã. Então, cheguei no primeiro ponto dessa série, desse novo tópico de mensagem. Não dá para continuar, não sei se vamos querer ficar aqui até meia-noite, para encerrar isso aqui. O careca me encoraja, anima, né? Tiago também já chegou a fazer uma pergunta aí, no dia do jantar lá, os casais, gostei, eu estou vendo, olha meu, parabéns. Eles não só estão indo bem lá no trabalho de embaixada, mas estão interessados em crescer, tirar suas dúvidas, querer me tirar umas dúvidas, perguntar uma coisa importante lá para ele, né? Então é isso, irmãos. Tudo isso é essa comunhão que nos proporciona esses benefícios que nós encontramos andando em Cristo, caminhando em Cristo, fortalecendo no Senhor. Encorajamento, crescimento, auxílio, força, amor. Você vê isso, irmãos? É isso que nutre e nos ajuda a cumprir nossa missão, nossa tarefa aqui no mundo. Pessoas estão aí no mundo também precisando disso, abastecer o amor, reaquecer o amor na sua vida, no seu lar, na sua família, na sua casa, e lá nos seus relacionamentos, tá? E assim, outro dia eu vou dar uma continuidade aqui nesse assunto.